As raças aliens presentes na cultura são popularmente conhecidas, mas pouco de fato se fala com propriedade desses seres. O mais louco é que criamos toda uma referência de aliens tirada justamente da cultura pop. O que é mais doido ainda é porque, apesar de ter lendas, histórias e muitos acreditarem nesses seres, toda a base que temos de imagem ou referência vem justamente da cultura. Nunca foi confirmada a existência de aliens ou seres de outro mundo. Pelo menos até a postagem desse vídeo. Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente, e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre esses curiosos seres que foram literalmente criados pela nossa cultura. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para acompanhar os vídeos futuros e ainda para deixar suas sugestões aqui nos comentários. Bom, e dito isso, agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Na cultura pop nos é apresentado diversas espécies de raças aliens, o que me faz questionar sobre os costumes e características de cada uma. O mais louco é que até hoje não achei nada relacionado à lista de aliens, como por exemplo, tipos de aliens, hierarquias, o que cada raça difere de outra, enfim, todas essas curiosidades. Então decidi fazer esse vídeo, trazendo 5 raças aliens e suas características. E podemos começar direto com os Na'vi. E eu acho que é assim que se pronuncia o nome deles. Para qualquer dúvida, os nomes estarão aparecendo aí na tela. Os Na'vi, mais conhecido como Povo, são criaturas pertencentes ao planeta de Pandora, um planeta com costumes e características mais tribais, digamos assim, repleto de uma espécie de bioluminescência e com uma baixa atmosfera. Toda a fauna e flora do planeta, bem como os costumes dos Na'vi, são exóticos, pois a ecologia de Pandora forma uma vasta rede neural cobrindo toda a superfície lunar, na qual os Na'vi e outras criaturas, até mesmo plantas, podem se conectar. Seus costumes e características lembram muito a dos humanos, como por exemplo a escolha de uma imagem divina, desde isso até o casamento também. E por falar nas características, os Na'vi são conhecidos também pelas suas peles azuis, possuindo também 4 dedos, tanto nas mãos como nos pés. A sua altura também é algo notável, já que por viverem em baixa atmosfera, acabaram se desenvolvendo até os 3 metros de altura. E um ponto interessante é a sua estrutura óssea, que possui carbono, sendo assim uma estrutura extremamente resistente. Além de todas essas características individuais, eles têm uma característica grupal. Além de serem tribais, além dos seus princípios e valores, e toda a hierarquia que rege o planeta, eles também são divididos em clãs. Falando um pouco agora dos xenomorfos, pouco se sabe de seu planeta e origem, mas muito se sabe sobre seus costumes e principalmente a sua anatomia. São aliens tipo serpentes, porém com braços e pernas. Normalmente são dotados de uma boa inteligência e raciocínio, mas isso varia nas castas ou hierarquias dessas espécies. Sim, hierarquia, pois apesar de dotarem uma certa inteligência, uma inteligência muito boa eu diria, estes seres se comportam como formigas, obedecendo às ordens de uma rainha, através de um elo mental entre eles mesmos. Essa espécie se adapta conforme nascem de determinados hospedeiros. A sua primeira fase básica é a do ovo, que lembra uma flor em volta de uma grossa e resistente camada de couro, com uma parte aberta em X no topo. A segunda fase é a do abraçador, que já demonstra suas características de serpente, porém mais se parece com um aracnídeo. Essas aranhas ou cobras com pernas caçam todo e qualquer tipo de ser vivo, para enfim poder depositar seus ovos, deixando a vítima em estado de coma, graças à cauda, que fica em volta do pescoço, deixando espaço só para respiração mesmo, para não matar a vítima asfixiada. A terceira fase é a do estoura-peito. Tem essa denominação justamente porque ao nascer, estoura o peito da vítima. Ao nascer, a criatura automaticamente terá a aparência de seu hospedeiro. Por exemplo, se nasceu de um humano, será bípede. Se nasceu de uma cobra, será rastejante. Se nasceu de um touro, será quadrúpede. E assim vai. Nessa fase, o alien se alimenta de tudo o que encontrar no seu caminho, transformando tudo o que come em energia, pois são criaturas projetadas para se tornarem adultas em 24 horas. Apesar da diferença entre eles, a partir do momento que eles nascem, algumas características ainda permanecem nessa espécie, como por exemplo a camada esquelética, que serve como uma armadura, o sangue ácido e a segunda boca, que se projeta para fora, e também a capacidade de comer tudo que for possível. Inicialmente eles caçam seres vivos, mas se, por exemplo, por algum motivo eles conseguirem dizimar aquela espécie,
eles conseguem comer materiais, mais especificamente metais. Se parar para pensar, de fato, eles funcionam como se fosse uma praga quase. Falaremos agora do Chewbacca, porém já adianto que Chewbacca é só um nome. A verdadeira raça desse personagem se chama Wookiee. Eles habitam no planeta Kashyyyk, onde preservam uma forte constituição seguida de leis e moral tribais, e fortificam suas casas nas copas das altas árvores do planeta. A linguagem da qual eles se comunicam se chama Shiriyuki, e seus costumes envolvem sempre a honra familiar, além de serem extremamente dedicados, leais e muito amigáveis, valorizando também a compaixão e coragem. São seres conhecidos pelo seu enorme respeito por seus vizinhos, considera os mais próximos até mesmo como membros da sua família. Apesar desses bons costumes, excelentes costumes eu diria, não se enganem, justamente por serem leais aos seus próximos, podem lutar até a morte por estes, pois em suas características trazem criaturas adultas de 2,5 metros de altura, coberto por uma grossa pelugem, além de apresentar um certo grau de entendimento de mecanismos e robótica, e também de serem excelentes atiradores, ou seja, características de combatentes também. São criaturas que apresentam uma longevidade acima do normal, com os adultos saudáveis dessa espécie podendo viver os incríveis 350 anos. Muito tempo eu diria, 3 séculos, mano. 3 séculos e 5 décadas, é muito tempo, tu é doido. When they lose, Wookiees are known to do that. Ok, indo agora para os temidos e ao mesmo tempo admirados predadores, sendo que o nome dessa raça na verdade se chama Yatuja, uma raça que compõe uma espécie de sociedade ainda mais tribal do que os Na'vi e os Wookiees. Isso porque toda a estrutura social dessa raça se constitui basicamente de guerreiros e leis de batalha. O lar dessas criaturas é o planeta Yatuja Prime, onde possui uma atmosfera rica em nitrogênio e os seus biomas variam entre densas selvas até cânions, desertos, pantanais e uma grande atividade vulcânica. Lugar ideal para essa espécie, eu diria. Mas apesar disso, é um lugar que se assemelha muito com a Terra. Como eu disse, são criaturas que têm como valor principal a honra e as habilidades em combate, tendo assim diversos ritos de passagem, costumes e hierarquias. Na hierarquia nós temos 5 postos, que falarei aqui rapidamente. O primeiro posto seria do Yatuja não sagrado. O Yatuja não sagrado é um Yatuja cuja não é portador de vasta experiência em combate ou realizador de caçadas memoráveis. O segundo posto é a do sagrado, que basicamente é um Yatuja que realizou uma caçada a um inimigo desafiador, normalmente um xenomorfo, e a partir dessa caçada parte para a transição da vida adulta. O terceiro posto é a do Elite, que basicamente é um Yatuja que se torna um predador de elite quando prova sua capacidade, normalmente trazendo um crânio de uma rainha xenomorfa. Também são conhecidos por ter maestria em uma única arma. Então, por exemplo, você tem 5 predadores de elite, cada um deles vai ter uma maestria em uma arma diferente, o que os torna mortais, pois se você cria um grupo de combate, por exemplo, você tem alguns predadores de elite, e esses predadores de elite, justamente por conhecerem bastante de sua arma, podem trabalhar em conjunto ali. O quarto posto é do líder de clã, e que é mais raro ainda, pois para provar tal feito, o predador ou Yatuja deverá exterminar por inteiro um ninho de xenomorfos, contendo nada mais, nada menos e nada mais do que 300 indivíduos. E ele pode contar no máximo com a ajuda de 2 predadores, provavelmente predadores de elite também, justamente para diversificarem suas habilidades. O quinto e último, e mais improvável ainda, posto é o de ancião. O ancião é um predador cujas batalhas foram honradas durante toda a sua vida. Porém, para chegar a tal posição, o Yatuja tem que sobreviver à sua juventude e às suas batalhas. Pois o que normalmente acontece é do predador ou do Yatuja morrer ainda na sua juventude. Justamente por eles viverem nessa constituição forte, dessas leis de batalha e ter essa vida com tantos riscos que a cada posto que eles vão passando se torna meio que uma seleção natural. Vai se tornando algo difícil de ser conquistado. Eu falei tanto da sociedade e de costumes que acabei me esquecendo de suas características. São criaturas que medem 2 metros de altura, possuem mandíbulas que lembram as de um inseto, apêndices parecidos com dreadlocks na cabeça e um corpo humanoide, além da sua inteligência e habilidades descomunais em batalha.
Indo agora para os curiosos e estranhos vulcanos, uma raça com características um tanto peculiares. Esses seres residem no planeta Vulcano, que está localizado a 16 anos-luz da Terra, um planeta cuja atmosfera é mais baixa do que a da Terra e com aspectos vermelhos e quentes, justamente por ter somente pequenas porções de mares, remanescentes ainda de um vasto oceano que cobriu o planeta. Ou seja, o planeta nem sempre foi vermelho e quente. O nome oficial do planeta se chama Confederação de Surak, pois todos os vulcanos seguem uma filosofia de vida apresentada e instalada por um indivíduo chamado Surak. Essa filosofia de vida é quase estoica e envolve o controle e repreensão das emoções mediante a meditação. Essa prática vem justamente da necessidade dos vulcanos, pois sem ela eles perdem o controle de si e voltam ao seu estado original, entre aspas, que é basicamente a de bárbaros. Esse controle é fundamental, pois em épocas passadas esse povo se degladiou e quase levou à extinção de todos da sua espécie. Foi uma briga tão feia que teve ainda uma espécie de separação dos povos, o que eles chamam de raças protovulcanas. E são elas, os Metaxianos, que seguem a conduta mais medieval, e os Ocampas, que habitam o subsolo e são consideravelmente mais civilizados, digamos assim. Os vulcanos são conhecidos por sua frieza e repreensão de emoções. São seres altos comparados aos humanos, sendo os indivíduos masculinos ligeiramente mais altos do que os femininos. Outra característica marcante é seu sangue verde, sendo assim justamente por conta de sua hemoglobina, que é baseada em cobre. E um pouco de biologia para vocês. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos e é responsável pela coloração vermelha do sangue, que é baseada em ferro, por isso a cor vermelha. Poxa, depois dessa curiosidade de biologia, é bom você deixar um like aí e compartilhar o vídeo com um amigo, tá? Aqui não é só cultura pop não, aqui a gente aprende de tudo. Além disso, são seres que ouvem ultra e infrassons e têm uma visão extremamente aguçada, podendo enxergar em infravermelho e ultravioleta. Sua longevidade é em torno de 240 anos. Live long and prosper, Father. Live long and prosper. Bom, e com essa aula de biologia e com os vulcanos, chegamos ao fim desse vídeo. Mas eu gostaria de saber sua opinião sobre essas raças alienígenas presentes na nossa cultura. O vídeo saiu, como eu disse, justamente de uma pesquisa sobre as raças aliens. E justamente por eu não ter encontrado nada, é que surgiu a ideia de criar um vídeo nesse molde, apresentando raças basicamente. Fique à vontade para deixar sua opinião e sugestão aí nos comentários. E mais à vontade ainda para se inscrever aqui no Reprodução Remanescente. De novo, para acompanhar os vídeos já lançados ou vídeos futuros. E também para deixar sua sugestão e ideias de vídeo aí nos comentários, tá? Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Fui!